fazer o top de sereia, a gente vai tirar a medida da criança, a largura do busto. No meu caso, são 65 centímetros. E eu vou acrescentar 10 centímetros, que é a parte que a gente vai franzir. Então, vamos fazer uma correntinha de 75 centímetros. Eu estou usando o fio Camila Fashion e a agulha 2,5. Então, aqui eu vou fazer uma amostra reduzida, só para ilustrar. Então, vamos imaginar que essa correntinha tem a medida do busto da criança, mais 10 centímetros. Que no meu caso, seria uma correntinha inicial de 75 centímetros. Agora, vamos trabalhar essa carreira. Vou começar fechando o círculo, venho aqui na primeira correntinha do trabalho, fecho com um ponto baixíssimo. Então, temos uma argola. E nessa argola, vamos trabalhar pontos altos. Subo com 3 correntinhas e vou trabalhar toda em pontos altos. Cheguei no último ponto. E vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo mais 3 correntinhas e vou seguir trabalhando ponto sobre ponto, sem aumentar nem diminuir a quantidade, até o comprimento desejado. O comprimento da minha blusa serão 20 centímetros. Então, a gente vai trabalhar 20 centímetros em pontos altos. E vai ficar mostrando um pouquinho da barriga. Para alcançar os 20 centímetros, eu já tenho aqui a peça pronta, foram 25 carreiras de pontos altos. Agora, nós vamos fazer na parte superior e inferior esse ponto de acabamento. O ponto de acabamento é múltiplo de 8. Então, se você não tem muita experiência com crochê e não consegue adequar aqui no final um número múltiplo de 8, você já conta no início da sua correntinha e deixa ela com múltiplos de 8. Então, para fazer esse ponto, você começa com uma correntinha, um ponto baixo. E agora, no quarto ponto, vou pular 3, no quarto ponto, faço 3 pontos altos. Uma correntinha. E mais 3 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Vai formar um leque. E agora, eu conto 3 pontos de base e no quarto, faço um ponto baixo. E agora, vamos repetir até completar toda a volta esse mesmo motivo.
3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Finalizo com um ponto baixo. Então, vamos trabalhar toda a volta na parte superior e inferior da peça. Desta forma. E agora, vamos fazer uma alça no centro da peça, que amarra no pescoço. Então, essa tirinha aqui é o mesmo ponto de acabamento, só que eu trabalhei de um lado da correntinha, fiz a volta e trabalhei do outro lado. Bom, então, essa tira que vai na frente, que é a alça da blusa, eu trabalhei uma correntinha de 1 metro e fiz exatamente o mesmo ponto de acabamento. Um ponto baixo. No quarto ponto, um leque. E no quarto ponto, um ponto baixo. E assim vou até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu não vou fazer o ponto baixo para finalizar, porque eu já vou virar o trabalho e fazer a primeira bolinha. Então, esses pontos que sobraram, a gente desmancha aqui pelo avesso mesmo. Até que fique somente o ponto de base mesmo. Agora, eu faço a volta com mais 3 pontos altos. A correntinha e mais 3, todos no mesmo ponto de base. E faço o ponto baixo para finalizar esse leque. Então, neste último ponto, nós temos 3 pontos altos, uma correntinha, 6 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. E aqui continuamos o motivo. E dessa forma se formam as bolinhas da alça. Bom, com a peça já pronta, nós vamos passar o elástico. O elástico que eu vou usar é esse Lastex. Eu não encontrei da cor da linha, então eu vou usar o preto, que eu acho que vai aparecer menos do que o branco neste caso, né? Então, eu cortei aqui um pedaço de mais ou menos 1 metro. E vou dobrar ao meio para passar fio duplo. Vou virar a peça do lado avesso.
Vou prender o lastex e vou passar na base dos pontos altos, para que ele não apareça do lado direito do trabalho. Então, eu vou passando. Já terminei de passar o lastex. Eu não passei em todas as carreiras, eu passei uma sim, outra não, intercalando. E eu usei mais ou menos 1,5 tubo de lastex, que cada um vem em 10 metros. Então, eu deixei os fios aqui soltos por enquanto. E vamos provar no corpo da criança, pra ver se não tá muito apertado. Então, a gente puxa assim. E fazemos a prova. Depois de feita a prova, nós vamos arrematar esses fios. Dou alguns nozinhos. Uns 3, mais ou menos. E essas duas pontinhas você esconde na trama do crochê. Então, agora, eu vou arrematar todos esses fios que ficaram aqui. Já terminei os arremates de todos os elásticos na parte de dentro. E ficou assim. Agora, vamos costurar a alça. Eu marquei aqui o centro com um alfinetinho. E vou fazer alguns pontos à mão com a mesma linha do crochê. Este foi o resultado do nosso top de sereia. Essas alças você amarra ao redor do pescoço. Fica bem confortável. E essa medida é para uma criança de 5 a 6 anos.